Olá pessoal, a aula de hoje nós vamos falar sobre a demografia, tá bom? O estudo da população. E para iniciar o estudo da população, nós devemos iniciar com a questão dos termos técnicos, né? Essa parte técnica aí, dessas palavrinhas que vão acompanhar todo o assunto. Então é bom a gente pegar esse foco aí para não perder questão nenhuma, tanto no SSA, como quem vai aí tentar o Enem, né, no próximo ano, certo? E também em nossas atividades, tá bom? Perceba aí o seguinte que eu coloquei para vocês. Vamos tampar aqui para a gente não se confundir. Taxas demográficas, né? Nas taxas demográficas, eu trabalhei com natalidade, mortalidade e crescimento vegetativo. Preste bem atenção. Já uma dica. Quando a questão vier assim, crescimento demográfico, está falando de natalidade, mortalidade e saldo migratório. Nós vamos ver mais na frente. Mas, quando a questão só vier assim, crescimento vegetativo ou natural, é justamente só falando de questão de natalidade e mortalidade. E o que é isso, Rafael? Seguinte, quando eu falo da taxa de natalidade, eu estou falando do número de nascimentos. Ou seja, a cada 1.000 habitantes, a cada 100 habitantes, pode ser qualquer cálculo, a cada 100 ou a cada 1.000 habitantes, quantas pessoas nasceram. E a mortalidade é o contrário. A cada 100 ou a cada 1.000 habitantes, quantas pessoas vieram a óbito. A diferença entre quantos nasceram e quantos vieram a óbito vai ser meu crescimento vegetativo. Se nascer mais do que morreu, então vai estar positivo. Se morreu mais do que nasceu, vai estar negativo. Beleza? Deu para perceber aí essa questão? Simples, simples, simples. Um ponto-chave aí é países desenvolvidos, os países ricos, eles têm uma taxa de natalidade baixa. Por quê? Porque a mulher está muito inserida no mercado de trabalho. Então, é uma das características. Eu tenho aí uma educação bem maior, né? Uma educação bem mais evoluída. Então, faz com que essas nações tenham um índice de natalidade muito baixo. Se não está nascendo muito, a tendência é que venha a morrer muito. Então, é normal que num país desenvolvido eu tenha uma baixa taxa de natalidade e uma alta taxa de mortalidade. Já se eu estiver falando que eu tenho uma alta taxa de mortalidade em um país que não é desenvolvido, então é uma situação difícil. Questão de saúde, questão de segurança. E também eu vou ter outra característica para países que não são desenvolvidos. Vai ter um grande número de nascimentos, porque a mulher não vai estar inserida totalmente no mercado de trabalho, e vai ter um alto índice de mortalidade, por conta de situações precárias de saúde e segurança. Tá bom? Eu tenho outra taxa aqui, a taxa de fecundidade. É o período fértil da mulher, né? São os anos onde a mulher está mais sujeita a ter filhos, que a ONU vai classificar entre 15 e 49 anos. Pode ser para mais, pode ser para menos, como é o caso do Brasil, muitas adolescentes entram aí no período de gravidez precoce, tá bom? Mas entre 15 e 49 anos, né? É o número médio de filhos que uma mulher pode ter. E se você for observar o gráfico aí, em 1940, eu tinha uma média de 6 filhos por mulher. Claro que nem todas tinham 6, né? Mas a média era essa. Ou seja, então a situação aí do Brasil era complicadíssima. Quanto maior o número de nascimentos, mais gasto é para o governo, menor é o número de mulheres trabalhando, certo? E maior é o número de famílias endividadas, tá bom? E vocês veem que o Brasil vai numa evolução que vai diminuindo o número de nascimentos, onde em 2010 eu tenho cerca de 1,90, mas ainda é alto para o que o Brasil está almejando, para o que o Brasil pretende alcançar o objetivo de ser um país desenvolvido, esse número tem que ser de um ou nenhum filho, tá bom? Então tem que diminuir bastante ainda essa taxa aí de fecundidade, mas vocês já sabem como é o que ela representa. Se a taxa de fecundidade baixa, o número de nascimentos baixa. Se o número de nascimentos aumenta, a taxa de fecundidade também aumenta, tá bom? Dentro desse parâmetro aqui, gente, eu vou ter também uma taxa muito importante que é utilizada no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano. Que taxa é essa? Taxa de mortalidade infantil. E não confundam a taxa de mortalidade normal com a taxa de mortalidade infantil. Por quê, Rafael? Quando eu falo taxa de mortalidade infantil, eu estou dizendo que são crianças que não completam um ano de vida. Crianças que nascem, passam mais de 24 horas vivas, certo? Mas não conseguem completar um ano de idade por conta de alguns fatores. Que fatores são esses, Rafael? Falta de assistência no pré-natal, certo? Desnutrição da gestante, da mãe,
se não tiver uma boa educação para procurar, não tiver um bom acompanhamento hospitalar, então vai resultar nisso. Desnutrição da criança ao nascer, por conta de fatores também econômicos. Precariedade na ausência de saneamento básico, a criança vai estar sujeita às doenças, né? Aos dejetos a céu aberto, então isso pode contaminar a criança, a água contaminada, a comida contaminada, né? Epidemias, várias doenças que tem, certo? Se a criança não tiver todas as vacinas, a ausência de políticas públicas de educação, ou seja, a educação é o foco. Quanto mais educação, as pessoas são mais informadas e vão procurar mais a assistência médica. E falta de acompanhamento médico pediátrico também é uma preocupação muito grande. Então, ou seja, um país que tem uma alta taxa de mortalidade infantil é um país que tem uma situação precária, tá bom? Os países ricos, certo, têm uma baixa taxa de natalidade porque o número de nascimentos é pequeno, como eu falei para vocês no primeiro slide, tá bom? O Brasil ainda tem que diminuir muito a taxa de mortalidade infantil, mas quando eu comparo com outros países, eu tenho aí uma taxa de mortalidade infantil sendo controlada, ao contrário do continente africano, principalmente ali o sul da África, do continente africano, onde eu tenho uma taxa de mortalidade infantil muito alta, tá bom? A cada 100 crianças, 40, 45, 30 não completam um ano de idade. Isso é muito preocupante, tá bom? Expectativa de vida ou longevidade, né? Expectativa de vida é a esperança de vida ao nascer, os anos de vida que eu tenho ao nascer. A partir do momento que a criança nasce, ela vai ter uma média de anos a nascer. Quanto maior for essa média, mais desenvolvido é o país, tá bom? Então percebam aí em nosso gráfico do brasileiro. Em 2000 aí, ó, eu vou ter aí um ponto aí, ó. Em 2010, 2015, 2016, vai 2019. Eu tenho uma média de 76 anos, tá bom? É a média. Mas, se eu for pegar especificamente, as mulheres vivem mais do que os homens no Brasil. As mulheres têm cerca de 80 a 81 anos, a média. Por quê? A mulher, ela tem um grau de escolaridade maior, então ela tem mais informações, segundo o IBGE, tá bom? Então, e a mulher procura mais a assistência médica, a prevenção médica do que o homem. Sem falar que quem está mais inserido no mercado de trabalho? O homem. Quem está mais sujeito à questão de doenças, à questão de violência, de acidentes, é o homem, tá bom? Por conta desse fato. Eu não estou aqui falando que o homem trabalha mais do que a mulher, não. O homem é mais inserido no mercado de trabalho do que a mulher, certo? Então ele está mais sujeito a essas situações e o homem não procura tanta prevenção médica como as mulheres, por isso que vivem bem menos. Tá bom? Beleza? Mas a tendência é que o Brasil venha a ser um país desenvolvido e essa expectativa de vida venha a ser de 84 anos. Claro que podem morrer bem menos do que isso ou bem mais do que isso. É só uma média, tá bom? Ó, dentro desse assunto aqui, eu vou ter várias questões para serem explicadas. Por exemplo, eu vou ter aí uma questão do crescimento da população. A tendência é que a população, quando chega a 2050, seja de mais de 9 bilhões de habitantes. Tá bom? Vejam aí que é como se fosse um controle. Porque não se pretende que a população cresça muito. Quanto maior for o número de nascimentos, maior será o gasto. Por isso que pretende-se aí dar uma estabilizada na população, né? A tendência realmente em 2050 vai ser essa. Agora percebam que nesse meu outro gráfico aqui, eu tenho a questão dos países desenvolvidos, subdesenvolvidos e os emergentes, que é o caso do Brasil. O Brasil está nessa linha azul, tá bom? Os países ricos que estão de verde aí, tá bom? Eles tendem a ter um crescimento bem menor, porque a mulher está mais cedo no mercado de trabalho. Perceba que os emergentes têm um crescimento pequeno, certo? Mas um pouquinho maior do que os verdes, porque ainda estão emergentes em desenvolvimento, que é o caso do Brasil. Estão passando por um processo de transição demográfica. Já os países menos desenvolvidos, os países pobres, vejam que o grande número de nascimentos ainda é preocupante, né? Por quê? Porque não tem essa questão aí dessas informações e a mulher não está totalmente inserida no mercado de trabalho, que isso vai ajudar muito a diminuir a taxa de natalidade, certo? Ó, e eu tenho aqui para vocês as teorias demográficas, né? Vários teóricos reformularam várias teorias do crescimento ou diminuição da população, onde eu vou ter 4 teorias aí para vocês: malthusiana, neomalthusiana, reformista e ecomalthusiana. Onde a malthusiana acreditava-se que a população ia crescer num ritmo tão grande que a produção de alimentos não iria
acompanhar. Essa foi a teoria malthusiana, ou seja, os alimentos em progressão aritmética, né? Tudo bem? 1, 2, 3, 4. E a população em progressão geométrica. 2, 4, 6, 8, 16, 32. Só que Malthus, que formulou essa teoria, não contava com o avanço da tecnologia, principalmente na produção de alimentos, a Revolução Verde, a entrada da máquina no campo, né? Onde nós sabemos que hoje nós produzimos bem mais do que podemos consumir. Há um desperdício muito grande. Já a teoria neomalthusiana seguia uma linha de pensamento de Malthus, só que dizia que a culpa é dos países pobres, ou seja, dizia que a culpa da explosão demográfica, do crescimento populacional, era porque tinham países muito pobres. Cara, colocar a culpa nos pobres pelo crescimento demográfico também não foi uma teoria assim muito aceita, né? Já a teoria reformista acreditava o seguinte, que renda é sinônimo de informação, ou seja, para os reformistas, investir na economia era o único modo de poder controlar o crescimento da população, dando emprego, dando estabilidade, então estaria dando condições para a população criar os seus filhos, certo? E outra coisa, inserir a população no mercado de trabalho iria diminuir o número de filhos, porque as pessoas estavam trabalhando bastante, então iam demorar mais para terem filhos. E por fim, eu tenho aí a teoria ecomalthusiana do desenvolvimento sustentável, ou seja, quanto maior é o número da população, maior será o consumo dos recursos naturais. A única forma de controlar a degradação é diminuindo o número da população. Nós sabemos que no Brasil não existe uma política pública de controle de natalidade. A distribuição de preservativos é por conta da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Mas dizer de controle de natalidade o Brasil ainda não tem, tá bom? Então essas são as 4 teorias que vocês devem saber também para os nossos assuntos, certo? Espero ter ajudado vocês nessa aqui, pessoal. Para as próximas aulas nós vamos trabalhar mais sobre essa questão de população, e qualquer dúvida, só é me procurar aqui, tá bom? Fique em casa.